Outubro foi um mês histórico para a Bolsa Brasileira, que atingiu um novo recorde. Mas o que realmente está por trás desse número tão expressivo? É o que a gente vai analisar agora. Olha só esse número. Em outubro de 2025, o Ibovespa, que é o nosso principal termômetro do mercado, não só fechou em alta, ele bateu o recorde histórico, alcançando a maior pontuação de fechamento da sua história. E o que impulsionou essa marca? Bom, um ganho bem sólido de 3,88% ao longo do mês. Para um índice desse tamanho, é um avanço em tanto. Então, como é que o Ibovespa chegou lá? Para a gente entender essa história completa, vamos quebrar a análise em 5 partes e ver o que realmente estava acontecendo dentro do mercado. Certo. Vamos começar com a visão geral. Porque, sabe, olhando só o número final, parece que foi uma festa para todo mundo. Mas a realidade, ela é um pouquinho mais complexa. E aqui, a gente vê essa complexidade de perto. Esse gráfico mostra que a maré não subiu para todos, não. Das 84 empresas do índice, a maioria, 57, de fato subiu. Mas olha só, 24 delas, quase um terço do total, fecharam o mês no vermelho. Isso já nos diz que a história desse recorde não foi nada unânime. Então, se não foi todo mundo, quem foram os grandes protagonistas dessa alta? Vamos dar uma olhada nas empresas que realmente puxaram o índice para cima. E teve uma empresa que se destacou e muito. A siderúrgica Usiminas simplesmente decolou, com uma valorização de mais de 30% em um único mês. Impressionante. E quando a gente olha a lista dos maiores ganhos, um padrão fica bem nítido. O pódio foi claramente dominado por dois setores. O de materiais básicos, ali com Usiminas e Siderúrgica Nacional, e o setor de educação, com a Cogna e a Estácio. Isso mostra um otimismo do mercado tanto com a indústria quanto com os serviços de educação, que viram um aumento na procura. Mas, como a gente já viu, nem todo mundo participou da festa. Agora, vamos virar a moeda e olhar para as empresas que tiveram um mês bem difícil. Aqui os motivos para as quedas são bem variados. A gente vê a Brava Energia, de óleo e gás, sofrendo com a estabilidade dos preços. As empresas de saúde, como Hapvida e Fleury, sentindo a pressão de custos mais altos. E o varejo, com a Magazine Luiza, sinalizando um consumo um pouco mais fraco. E esse contraste entre quem sobe e quem desce nos leva a um exemplo perfeito desse cabo de guerra que estava acontecendo no mercado. A história de duas das maiores empresas do Brasil, a Vale e a Petrobras. Essa é a grande questão, né? Como pode dois pesos pesados do nosso mercado terem tido destinos tão diferentes no mesmo mês? Pois é, de um lado a gente tem a gigante da mineração, a Vale, subindo mais de 11%, impulsionada por bons resultados e pela alta do minério de ferro. Do outro lado, a gigante do petróleo, a Petrobras, caindo mais de 4%, acompanhando uma certa estabilização dos preços de energia lá fora. Duas forças opostas, literalmente. Ok, então com a Vale puxando para um lado e a Petrobras para o outro, quem é que desempatou esse jogo? Bom, a resposta está no setor que tem o maior peso no Ibovespa, os bancos. E aqui está o ponto-chave. Os bancos funcionaram como uma verdadeira âncora para o mercado. Eles deram a base sólida e positiva que o índice precisava para subir, mesmo com essa briga entre as outras gigantes. O Santander foi quem puxou a fila, com um crescimento bem expressivo. Mas ele foi muito bem acompanhado pelo Bradesco e pelo Itaú, mostrando que o setor como um todo estava forte. Então, no fim das contas, o que a gente tem é a falta de um mercado que atingiu sua máxima histórica, sim, mas que está cheio de tensões internas, com histórias bem diferentes dependendo do setor que a gente olha. E isso nos deixa com uma pergunta importante para pensar. Esse recorde, com essa divisão toda, é um sinal de que a economia está forte de maneira geral ou será que é um sinal de um mercado que está meio esticado, sendo segurado por apenas alguns setores? A resposta para isso vai dizer muito sobre os próximos capítulos do Ibovespa.